Glória a Deus, a paz do Senhor para todos vocês. Hoje é o segundo dia, né? O primeiro dia foi junto com a virada, né? Primeiro dia de propósito. O propósito é o ano inteiro, tá, gente? A vida inteira. O propósito de servir a Deus é a vida inteira. Nós estamos aqui para buscar, para iniciar o nosso ano, iniciar o nosso ano diante do Senhor. Então, hoje é o dia 2, e é o dia 2 e o nome desse propósito foi colocado até pela missionária Kátia aí, Breakthrough. Para quem não sabe, né, é uma palavra em inglês, né, mas é uma palavra que nem tem tanta tradução. Alguém aí, os universitários, me ajuda aí. É um rompimento, um romper, uma barreira, é um pouco mais forte até do que isso. Vamos lá, é tipo uma explosão, uma dinamitada aí na vida, tá? Então não quer dizer... A decisão de buscar a Deus tem que ser nossa, a decisão de servir a Deus tem que ser nossa, tem que ser uma decisão diária, tem que ser, mas eu vou orar durante esses dias, então quer dizer que a minha vida mudou por causa desses... Não, a sua decisão de mudar é hoje, a sua decisão de caminhar é hoje. Então, eu queria que você abrisse aí suas Bíblias, o meu assistente ali do computador abre aí para mim, no João 15:5. Se algum irmão aí achar aí, pode... Desculpa, 15:1. João, capítulo 15, versículo 1. Se algum irmão achar aí, conseguir ser tão veloz na Bíblia e no dedo para abrir, para apertar o botão aí, pode ler também. Dá um zoom aí. Eu encontrei. Um zoom ali na tela, ali, ó. Tá na telinha aí, ó. Se vocês quiserem ler, a gente lê junto aí. Amém? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Pode ler até o 5. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não tiver na videira, assim também vós, se não tiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém, amém. É tão interessante, né? Porque tem até uma fala que é dos puritanos falando justamente sobre isso. O que Jesus quis dizer com isso, né? Sem mim nada podeis fazer. Exatamente isso. Sem mim nada podeis fazer. Não podemos fazer nada sem ser através de Jesus. E eu tenho pensado muito sobre isso esses dias, mas não somente esses dias. E aí eu fiquei pensando, pensa em você aí na sua vida. O problema é que eu estou aqui no celular e eu gosto também de ficar olhando para a cara das pessoas, eu tenho que ir passando aqui de pouquinho dos quadradinhos para olhando as carinhas aí. Os que tem as carinhas, tem uns que não ligaram a câmera. Mas pensa aí, o que te tira do sério? Pensa aí você aí. Rafael, Luciana, Eduarda, não dá para falar o nome de todo mundo, a Su, Lesandro, Alexandre, os que eu consegui passar aí. O que te tira do sério? O que te entra assim na pele, que te deixa nervoso, que te deixa nervosa, que te tira o sono, que te tira a paz, que te tira a tranquilidade? Algumas pessoas pode ser coisas simples, né? Algumas pessoas são coisas grandes, algumas pessoas são coisas simples. Algumas pessoas pode ser, poxa, o que me tira o sono é eu ter conta para pagar, é eu ter problema com o filho, é eu ter problema de saúde. Isso aí me tira o sono, me tira a paz, me tira a tranquilidade. Eu saber que eu estou devendo alguém, isso me deixa inquieto. Outras pessoas são coisas muito simples.
Às vezes, tem gente que às vezes perde a paz porque o outro apertou a pasta de dente no meio, virou o papel higiênico do lado contrário, que até hoje eu fico tentando entender qual é o lado certo, se existe um lado contrário, mas para o lado contrário para aquela pessoa, deixou a toalha molhada. Tem pessoas que às vezes perdem a paz por coisa pouca. Às vezes o jeito que você, às vezes uma pessoa chega e fala, você cortou o cabelo? Nossa, o jeito que estava antes estava melhor. Aí aquilo já te tira a paz. Aquilo já te incomoda. Por que aquela pessoa falou daquele jeito? Por que aquela pessoa fez aquela comparação? Por que aquela pessoa te cumprimentou de um jeito que não te cumprimentou do outro dia? Às vezes a gente perde a paz por coisas pequenas. Tem gente que não perde a paz por coisas grandes, mas às vezes perde a paz por coisas pequenas. E 2020 foi um ano muito reflexivo para mim, foi um ano que eu tirei muito tempo para me avaliar, para avaliar a minha mente, para avaliar quem eu realmente sou. Não é muitas das vezes as coisas que a gente aprende, as coisas que a gente lê, as coisas que a gente busca, claro que são todas coisas muito valiosas e muito bonitas, mas a prática é uma coisa diferente. Então a gente entender algumas coisas são diferentes da gente conseguir praticar. Da mesma forma que eu sei que exercício físico é bom para a saúde, não quer dizer que eu faça exercício físico. Eu posso dar uma aula para você sobre alimentação. Não quer dizer que eu me alimente bem, mas eu entendo e sei como funcionam essas coisas. Está todo mundo me entendendo? Da mesma forma, muitas das coisas de ordem espiritual, de ordem sentimental, muitas das coisas nós levamos da mesma forma. Nós sabemos o que tem que ser feito, nós sabemos aonde é o correto, nós sabemos o que é que tem que ser feito, mas a prática é diferente daquilo que nós sabemos, daquilo que nós temos, às vezes, convicção, daquilo que nós temos a certeza que é desse jeito, mas nós não conseguimos, muitas das vezes, colocar em prática. E eu, por muitos anos, eu orei e oro ao Senhor para que me mude algumas atitudes, para que mude alguns comportamentos, para que mude algumas falas. Eu sempre fui uma pessoa ansiosa, eu sempre fui uma pessoa agitada, mas sempre fui uma pessoa ansiosa, uma pessoa antecipada nas coisas, de sofrer por antecipação, que é parte de ansiedade, mas irritada, complicada, não só complicada para mim, eu sempre fui uma pessoa complicada, de estupim curto, grossa, dura no falar. Eu não estou falando, todas as vezes que eu falo sobre esse tipo de coisa, sempre vem alguém depois para me falar, pastora, você não devia falar desse jeito, pastora, você não devia se expor desse jeito, pastora, você não devia colocar suas falhas desse jeito. Não, eu estou falando diante de Deus, porque eu sei que existem pessoas que também precisam de mudança. E esse ano de 2020 foi um ano que eu coloquei diante do Senhor. Eu quero me entender. Eu quero entender por que eu não consigo mudar algumas coisas em mim. E eu coloquei, e esse ano, esqueça tudo que passou nesse ano. Eu estou falando de todos os males que tem acontecido no mundo. Eu não estou falando esse ano especificamente por causa de tudo que talvez sim, porque eu fiquei muito tempo em casa também. Então eu tirei um ano para pensar sobre a minha saúde mental, para pensar sobre as minhas emoções, os meus sentimentos. Por que na teoria eu sei que eu tenho que ser calma, amável, paciente, sem ansiedade, mas na prática eu não conseguia ser da mesma forma. E aí eu comecei a ver exatamente, aí volta aí nesse versículo que nós acabamos de ler, no 5 aí, no versículo 5 fala o quê? Eu sou a videira verdadeira na parte B, que é a parte final do versículo fala assim, porque sem mim nada podeis fazer. Porque sem mim nada podeis fazer. E a minha busca, e talvez quem tem me visto falar, quem tem me visto pregar nos últimos tempos, parece que todas as pregações foram falar a mesma coisa, exatamente, porque é o que eu tenho vivido nos últimos muitos meses.
não é sobre mim, a pregação não é sobre mim, a minha vida não é o interessante, mas ele que faz a obra, que faz toda a obra perfeita, ele que começa, ele que termina. E aí, eu trago para você, você pensou naquilo que te tira a paz, aquilo que entra na sua pele, aquilo que te irrita, aquilo que te tira do sério, aquilo que te tira o sossego, aquilo que te deixa inquieto, aonde que olha para dentro de você, olha como está a sua atmosfera interna, olha como é que está dentro de você. Às vezes tudo parece calmo, mas dentro de você não está calmo. Às vezes você não tem nenhum problema aparente, mas dentro de você não está calmo. Às vezes eu chegava a me perguntar, Senhor, por que às vezes eu estou irritada? Eu te amo, eu te sirvo, eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho um marido maravilhoso, eu não tenho o que falar da minha infância, eu tive pais maravilhosos, eu não tenho nada para falar da minha infância, eu não tenho problemas aparentes que eu possa dizer. Por que às vezes eu me sinto tão irritada? Por que a minha paciência é tão pequena? Por que às vezes uma pessoa me pergunta uma coisa e eu tenho que dar quase um coice na pessoa? E eu tive que buscar isso em Deus. Perfeita? Não, meu marido está ali. Tem mais uns que me conhecem de perto. Não estou perfeita. Longe disso ainda. Mas eu tenho buscado no Senhor a mudança em mim, a mudança aqui. Porque eu entendi aonde eu tenho que buscar essa diferença. Sabe por quê? Muitas das vezes a gente acha que algumas coisas são importantes. É importante eu fazer exercício físico, é importante. Nós estamos falando de um início de ano, por isso que eu trouxe essa palavra. Primeiro, a gente precisa mudar nossa mente. Primeiro, a gente precisa de uma cura dentro da gente para que a gente possa curar o próximo. Primeiro, a gente precisa de uma mudança dentro da gente para que a gente possa fazer e resplandecer para fora. Por isso que eu trouxe essa palavra de metanoia, de mudança de mentalidade, mas mudança real, porque às vezes a gente sabe exatamente isso, eu sei o que eu tenho que fazer, mas muitas das vezes a gente não consegue fazer. E aí eu quero que você abra aí, Jeremias 9:23, porque muitas das vezes a gente acha, isso aí está sob controle na minha vida. Não, isso aí é tranquilo, isso aí eu sou... eu não sei, se você já é perfeito, dá um sair aí da oração, você não precisa dessa palavra. Se você não tem nada que você precisa corrigir na sua mente, na sua vida, no seu comportamento, na sua maneira de ser, na sua maneira de agir, não tem problema, pode sair, ninguém vai nem notar, só vai aparecer ali em cima que você saiu, mas aí a gente vai saber, aquele lá era perfeito. Fica tranquilo, pode sair. Jeremias 9:23 fala assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor que faço beneficência, juízo e justiça na terra. Amém? Se é para a gente se gloriar em alguma coisa, é se gloriar em conhecer o Senhor. Porque muitas das vezes a gente pode bater no peito e achar, não, isso aí eu domino, minha cabeça, não, tranquilo. Às vezes a gente acha que é desnecessário tomar conta de algumas coisas que são primordiais, e saúde, cuidar da sua saúde mental é acima de cuidar da sua saúde, não é acima, são todos balanceados, porque se você tem que cuidar de um, tem que cuidar de outro. Só que às vezes a gente se preocupa com pagar as contas, a gente se preocupa com trabalhar, com correr, com criar filho, com isso, com aquilo, mas não se preocupa. Às vezes eu me preocupo com o que eu vou colocar no meu estômago, mas não me preocupo com o que eu vou colocar na minha mente. Eu não me preocupo com como eu alimento a minha mente. E como a minha mente alimenta. Se a minha mente é mal, a mente dos que estão ao meu redor vão acabar ficando mal. Porque eu produzo lixo. Se a minha mente não é sarada, se a minha mente não é curada, eu produzo lixo.
E muitas das vezes a gente pode amar o Senhor, mas eu não consigo conviver. Vocês já viram pessoas que às vezes são fantásticas no que fazem? Você vai olhar e falar, cara, essa pessoa é inteligente, a pessoa, você olha o currículo dela, você fala, uau, 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 a pessoa é excelente em toda a área acadêmica dela, mas não consegue passar um dia trabalhando com ninguém. A Gleice está falando que está falhando aí para alguém também ou só para ela? Aqui tá normal. Alguém... Então, Gleice, acho que... o resto está falando que está tranquilo. Aqui tá ótimo. Aqui também está tranquilo. Normal, está chegando bem. Então, normal. Então, voltando lá. Às vezes a pessoa ela é fantástica. Às vezes a pessoa é fantástica no que ela faz. Às vezes o currículo dela é um currículo fantástico. Mas ela não consegue conviver um dia. Ninguém aguenta trabalhar um dia com essa pessoa. Porque a pessoa é insuportável. Porque a pessoa não consegue conviver com as outras pessoas. Porque a pessoa não consegue se socializar com as outras pessoas. Por quê? Não vou nem dizer que é arrogância, porque tem gente que nem é arrogante. Mas não, tem gente que não consegue socializar. Tem gente que não consegue conviver com as outras pessoas. Porque não consegue trabalhar a mente, não consegue ter saúde para conviver com as outras pessoas. Saúde mental que eu estou falando. Não estou falando, não, mas está falando de saúde mental, então quer dizer que eu sou louco? Não estou falando disso, não. Eu estou falando sobre você saber colocar sua mente, você saber pensar primeiro, você saber filtrar primeiro, você saber primeiro, antes de você sair dando patada, antes de você sair dando resposta, antes de você sair se precipitando, antes de você permitir que a ansiedade te domine, antes de você permitir que a preocupação do amanhã, das suas contas, dos seus problemas, da sua saúde te paralisem. É você centrar, é você pensar, é você ponderar, é você avaliar, e aí você tomar uma atitude. Antes eu sair de férias do serviço, eu até tinha colocado no Instagram sobre isso, eu passei uma chateação com a minha chefe, eu dei uma ré, quebrei o vidro do carro e tudo, e aí eu não tinha como ir trabalhar, e ela me deu uma resposta até bem, bem grosseira, e ela nem é assim. E eu fiquei tão irritada, que a minha vontade foi falar, me demite, eu quero sair. Eu fiquei muito irritada e pelo meu perfil, eu sou o tipo de perfil que é mais fácil eu falar, não vou mais trabalhar aí não. Na hora eu respirei, eu coloquei o celular, estava dobrando roupa, estava lavando roupa, dobrando roupa, coloquei o celular no lugar, virei, falei, Senhor, o Senhor que me dá paz, eu quero paz dentro de mim, eu não quero ficar atribulada com isso, e eu vou esquecer disso. Foi ok, mandei mensagem para ela, eu falei, ok, amanhã eu tô lá, não se preocupe, não é problema seu. Olha lá, Letícia, que eu não sei onde tá, socorre aqui. Aí eu fui trabalhar no outro dia, e aí ela... Peraí. E aí eu fui trabalhar, dei um jeito, né, então fui para o serviço, e aí quando eu cheguei estava normal e tudo, antes de eu sair, ela me ligou. E ela também é um pouco esquentada, tá? Mas eu não respondi, não fui grosseira, não fiz nada, só falei, não, ok, fique em paz, amanhã eu tô lá, tal, não sei o quê. Aí no outro dia ela me ligou, se desculpou e tudo mais. E aí eu fiquei pensando, se eu tivesse respondido, provavelmente eu teria sido demitida, né? E além de ter sido demitida, eu estaria me sentindo muito mal pelo testemunho, pelo comportamento, e independente de ninguém ter visto, eu teria me sentido muito mal. Então, muitas das vezes a gente vive assim. Às vezes a gente tem algumas atitudes, ou às vezes a gente fica inquieto com alguma coisa, e a gente se perturba com isso. Então,
o que eu comecei a trabalhar de Deus em mim é mente renovada. E eu quero que você coloque na sua... Abre aí, querido marido. 1 Coríntios 1, 20. E eu quero que você coloque... Nós já vamos orar, tá? Eu quero que você coloque na sua mente. Eu preciso ter mente renovada, porque, gente, nós servimos, como eu falei no início, nós servimos a um Deus de amor, nós servimos a um Deus maravilhoso, nós servimos a um Deus que, se você prestar atenção na história de Jesus, ele veio para tornar os improváveis. Ele viu mais interesse na vida de uma prostituta do que de um escriba, do que de um fariseu, do que de um doutor da lei. Por quê? Porque ele existia. Por exemplo, ele pegou Paulo, que era um psicopata, que era um assassino, e transformou num escritor de poesia bíblica, num escritor que falava de amor, que entendeu o amor, porque esse é o que Jesus veio para fazer. Isso é que Jesus veio para fazer. Foi para tirar a complicação da nossa cabeça, para tirar o amarrado que a gente tem dentro da gente, para tirar aquilo que a gente constrói dentro da gente e fazer aquilo fazer com que a gente pense e leve. Não existe falha em avaliar os meus erros. Existe falha em achar, como nós lemos ali em Jeremias. Está se achando perfeito demais? Leva para Deus. Leva o seu defeito de volta para Deus. Corrige o seu defeito em Deus. Transforme a sua mente em Cristo. Quando Jesus falou sobre o corpo e o sangue dele que seriam comida, as pessoas em volta se escandalizaram. Como assim? Tá falando, como assim? De comer a carne dele? Que coisa é essa? E muitos começaram a abandoná-lo. E ele perguntou para os discípulos, vocês também não vão? Para quê? Para que eles pensassem. Aí eles avaliaram, falaram, nós vamos para onde? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. O que ele quer que a gente pense. Ele não quer... Nós não somos robotizados. Nós não precisamos seguir as coisas de uma maneira robótica. Nós precisamos parar e pensar, por que eu faço as coisas assim? Por que eu ajo assim? Por que eu não posso levar de volta para Deus e resolver transformar as coisas? Desculpa, abriu aí? Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Agora abre aí. Por quê? Porque a sabedoria desse mundo é nada perto da presença de Deus. A sabedoria só é sabedoria quando é pelo Espírito de Deus. A nossa sabedoria é nada. É exatamente isso que essa palavra está falando, a nossa sabedoria, a nossa inteligência. Essa é aquela pessoa que eu acabei de falar que o currículo dela é fantástico, mas ela não consegue conviver com ninguém, porque a sabedoria dela é do mundo. Ela não tem sabedoria de Deus para conviver com as pessoas, para interagir com as pessoas, para cativar pessoas, para mostrar a glória de Deus para as pessoas. Agora abre aí 1 Coríntios 2,16, que 1 Coríntios 2, abriu aí? 1 Coríntios 2,16, é até uma referência que indiretamente que Paulo está fazendo de Isaías 40:13, mas é que ele fala assim, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Lê aí junto comigo aí. Você na sua casa não precisa, se quiser ligar o áudio, pode ligar. Se não quiser, se não quiser, lê aí somente, mas eu quero que você leia alto para que essa palavra entre no seu coração. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de quê? De Cristo. Não estou ouvindo a voz de ninguém, mas eu estou imaginando que você está... Mas nós, quem é? Tô vendo. Nós temos o quê?
A mente de Cristo. Aleluia, ficou lindo de novo. Vamos ler de novo, então. Põe, liga o áudio aí, ficou mais bonitinho, todo mundo com voz. Porque quem conheceu Conheceu a a mente do do Senhor, Senhor, Mente de Cristo. Para que para que nós possa temos a mente instruí-lo. de aleluia. Mas nós nós, temos Nós a temos a mente mente de de Cristo. Cristo. essa vez ficou meio bagunçado, mas deu para todo mundo entender aí. Amém. Nós Aham. temos a mente de A Cristo. mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo, sabe o que quer dizer isso? Você ter a mente de Cristo quer dizer que ali em Isaías 43 também fala sobre isso. Quem instruiu a mente do Senhor? Mas Paulo ele fala, nós temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo tem a mente em harmonia com a mente de Deus. Se você tem a mente de Cristo, a sua mente tem que estar em harmonia com a mente do Senhor. Tem que estar em harmonia com a mente de Deus. E é o Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo tem a mente de Cristo. Quem tem o Espírito Santo tem a mente conectada, tem a mente harmônica com a mente do Senhor. E como é que eu sei que a minha mente está em harmonia com a mente de Deus? Quando eu amo as leis de Deus, eu anseio por obedecer essas leis. Gente, não quer dizer eu nunca vou falhar, não, mas eu amo obedecer, eu amo tentar avaliar os meus erros e levar de volta para Deus e falar, me muda nisso, eu ainda não consigo caminhar direito nisso. Eu não estou falando estou falando quem tem a mente de Cristo, anseia por cumprir, por anunciar, por refletir a glória de Deus. Então, que você anseie, que na sua mente, que esse ano de... Coloca aí, Kes, esse é o último, tá? 2 Coríntios 12, 9 e 10. Esse ano de 2020, que você iniciando, nós estamos no início de 2020, que você lembre que daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, você fale, um dia eu parei para pensar, e eu parei e dei importância à minha vida emocional, eu dei importância para as minhas emoções, eu dei importância para levar diante de Deus aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, eu não estou falando do homem, não, gente, não é. Deus é grande, Deus é tudo sobre Jesus, é tudo para Ele, só que Ele quer que nós tenhamos consciência daquilo que nós fazemos, Ele quer que nós tenhamos consciência do nosso culto, Ele quer que nós façamos as coisas de forma racional, equilibrada, e equilíbrio, quando a gente trabalha o nosso emocional, tá sendo claro para todo mundo, é porque às vezes quando a gente tem alguma coisa que vem para a gente, às vezes vem de uma maneira e a gente não se empolga demais, e às vezes o resto não está entendendo do que a gente está falando. Não estou falando para você, pronto, agora a importância só é a minha vida e o culto à minha pessoa, ao meu bem-estar. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre você conectar sua mente com a mente de Cristo. Quando você tem a sua mente conectada com a mente de Cristo, as suas ansiedades desaparecem, as suas preocupações pelo seu financeiro desaparecem. Não que o seu financeiro desapareça, mas você sabe aonde colocar a sua confiança verdadeiramente, não teoricamente. É sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre a gente entender as coisas e não conseguir colocá-las em prática realmente, mas de você dar uma importância. Eu estou falando de coisas que eu tenho colocado em prática na minha casa, de coisas, quem convive comigo sabe que eu me irrito às vezes com um copo que tirou dali do lugar e eu não gostei que tirou daquele lugar. Eu me irrito com aquilo. E eu tenho tentado, respira, calma, não é o fim do mundo. Estou sendo honesta e sincera com vocês, porque eu resolvi que a minha vida, a minha paz é em Cristo. Eu não quero destruir ninguém à minha volta porque a minha cabeça está tumultuada. Eu quero que a minha paz e que a minha vida reflita a glória dele. Eu quero que a mente de Cristo, porque Cristo não era complicado. Eu quero que a mente de Cristo
seja refletida na minha vida, na minha mente, nas minhas atitudes, nas minhas ações. Não é a Lívia, é Cristo. Não é quem quer que seja aqui, que eu já ia ler, não é o Kesley, não é o Alexandre, não é o Alexandre Aquino, não é o André, não é o Daniel, não é a Eduarda, Érica e o Júnior, a Gleice, tem outro Júnior ali, a Kátia, a Lara, a Sabrina, Lesandro, Letícia, essa aqui, o LG, eu não sei quem é, Lucas, Luciana, MotoG aí também não sei quem é, Rafael, Josimar, Sul, Tayara, Temi, Wander, Yasmin, a Esther. Não é você, é Cristo que tem que aparecer na sua vida. Amém? Então eu queria ler, cadê? 2 Coríntios 12, 19, 12, 9, desculpa, para a gente encerrar, que nós vamos orar. 2 Coríntios 2, 9. Para isso vos escrevi também, para pôr esta prova, saber se sois obediente em tudo. E que... Cadê? Isso é 2 Coríntios, Kézia? Falou 2 Coríntios 2. 2 Coríntios, 2 Coríntios. 2:9. Isso. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque eu também perdoei. Se é que tenho perdoado por amor de vós, os fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Exatamente isso que eu queria trazer para vocês. Era o quê? Um breakthrough na sua mente. Que você tenha, nesse momento, eu quero que você feche os seus olhos. Por favor, eu queria que nós orássemos agora, mas você pode ligar o seu áudio, porque às vezes não é que eu quero ouvir a sua voz, não é que eu quero ouvir a oração, a oração que chega no céu não é aquela que grita e nem aquela que fala mais baixo, é aquela que é sincera, é aquela que é de coração, aquela que chega no trono de Deus, mas não é por isso, não, é porque às vezes a gente fica sozinho, a gente se sente assim meio solitário. Então eu queria que você ligasse o seu áudio para a gente orar junto, para a gente orar em concordância, para a gente apresentar diante do Senhor. Nesse momento, nesse dia de oração, esse dia está até escrito ali, ó, o segundo dia, dá um zoom aqui, ali, ó, tá ali no Projeto de Vida, dia 2. Nós vamos fazer, eu quero que você faça uma oração pensando nisso, pensando na sua paz, que sua paz seja real. Então eu quero que nós façamos uma oração, a primeira oração é exatamente isso, pedindo paz, Pai, me santifica, como disse a palavra ali em João 15, no versículo 3, fala assim, vós já estás limpo pela palavra que vos tenho falado. Aqui no 2 fala assim, todo ramo estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Para que você possa frutificar, você precisa de quê? Santificação, você precisa de ser limpo, você só pode ser limpo pelo Senhor. Então eu quero que a gente ore essa primeira oração pedindo, Senhor, me santifica, me purifica, purifica minha mente, purifica-me de verdade, não teoricamente, me purifica de verdade, me faz viver na prática as tuas coisas, amém? Vamos orar então. Senhor amado, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus querido e santo, assim como diz a tua palavra, que o Senhor purifica, que o Senhor limpa, que o Senhor transforma, que o Senhor faz mais frutífero aquele que se santifica, aquele que o Senhor purifica. Então, Deus querido e santo, nesse momento, quero entregar, ó Deus querido e santo, a minha vida, a vida dos meus irmãos, e pedir que o Senhor, ó Deus querido e santo, purifique nas nossas vidas, purifique-me, ó Deus querido e santo, purifique o meu coração, purifica a minha
minha mente. Ó Deus querido e santo, alinha minha mente com o Senhor, alinha as nossas mentes contigo, alinha o nosso, Deus querido e santo, o nosso pensamento com o teu, nos faz agir como o Senhor agiria, nos faz ter, Deus querido e santo, a ação que o Senhor teria, nos faz ter a perseverança que o Senhor tem, nos faz, ó Deus querido e santo, nos faz, ó Deus querido, em nome de Jesus, ter o amor pelo outro que o Senhor, Deus querido e santo, que o Senhor, Deus amado, tem, ó Deus, em nome de Jesus, que o nosso coração seja como o teu, que o nosso coração seja alinhado com o teu, que a nossa mente seja alinhada contigo, e, ó Deus querido, em nome de Jesus, santifica as nossas vidas, santifica o nosso falar, santifica o nosso olhar, santifica, ó Deus, a nossa mente, em nome de Jesus, santifica, ó Deus querido e santo, tira, ó Deus, toda a impureza das nossas vidas, ó Deus, e que nós possamos frutificar, em nome do Senhor Jesus, nós possamos, ó Deus amado, frutificar para a tua obra, ó Deus, em nome de Jesus, amém. A segunda oração, Amém. a segunda oração é pedindo para que o Senhor nos renove, para que o Senhor, exatamente isso, como a palavra disse ali, ele limpa e faz com que dá fruto, com que o ramo que foi limpo, que foi purificado, dê mais fruto. Então, que esse fruto, ele é sempre renovado, porque ele está sendo alimentado e purificado pelo Senhor, pelo Pai. Então, em nome de Jesus, que você faça essa oração pedindo que o Senhor te renove, não só hoje, todos os dias. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, colocar diante do Senhor as nossas vidas, ó Deus, o nosso coração. Traga, ó Deus querido e santo, renovo. Traz renovo, ó Deus querido e santo. Traz renovo, ó Deus querido e santo, renovo nas nossas mentes, renovo nas nossas vidas, renovo nas nossas ações, renovo, ó Deus querido e santo, em nome de Jesus, trazendo, ó Deus amado, modificação, trazendo, ó Deus querido e santo, essa vida nova, ó Deus, renovo, ó Deus querido e santo, essa vida nova, essa novidade, essa, ó Deus querido e santo, esse reabastecimento, essa realimentação que o Senhor, Deus querido, fará sobre as nossas vidas. Então, todos os dias nós possamos ser renovados, possamos ser, ó Deus querido e santo, em nome de Jesus, ter as nossas forças, ó Deus querido e santo, reabastecidas em Ti, ó Deus querido e santo. Nos dê força para caminhar, nos dê força para andar, nos dê força para confiar, nos dê força para confiar mesmo quando tudo estiver desmoronando ao nosso redor. Que a nossa mente, que a nossa força, que a nossa confiança sempre esteja no Senhor. Transforma, liga a nossa mente, conecta a nossa mente em Ti, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Amém. E o terceiro que fala, Pai, me dá testemunho, me dá o testemunho que fará com que os outros louvem a Ti. Tudo está relacionado com isso. A sua mente mudando, você conseguirá colocar as coisas em prática e testemunhar. O seu comportamento vai ser o seu maior testemunho, porque às vezes você pode falar, mas se o seu comportamento for o contrário, você colocou tudo por baixo do que você falou. Então, se o seu comportamento mostrar o Deus que você serve, tudo mudou. Então, você faz essa oração pedindo, Pai, me dá testemunho que faça que os outros te louvem, que você não seja pedra de tropeço na vida de ninguém, porque o seu testemunho não honra o seu Deus. Então, faça essa oração, Senhor, me dá um testemunho que te honre. Senhor amado, em nome de Jesus, eu entrego, Deus amado, o meu coração, a minha vida, os meus irmãos na sua presença, Deus. Que, ó Deus querido e santo, o meu testemunho, ó Deus querido e santo, venha falar, ó Deus, quem o Senhor é. Que, ó Deus querido e santo, em nome do Senhor Jesus, que as pessoas vejam, Deus, a minha conduta de vida, que veja a conduta de vida dos meus irmãos, ó Deus, e isso seja testemunho, isso seja, Deus querido e santo, a Bíblia, que muitas das vezes as pessoas não vão nem triscar uma Bíblia, mas que vão ver aquela pessoa serve a Deus, aquela pessoa reflete a glória de Deus, aquela pessoa mostra Cristo, aquela pessoa mostra o amor, aquela pessoa mostra misericórdia, aquela pessoa mostra, ó Deus, serviço pelo outro, aquela pessoa mostra a graça de Deus, que essa pessoa, Deus querido e santo, seja eu e seja meus irmãos, que nós possamos viver isso na prática, ó Deus querido e santo, que não seja, ó Deus, teoria nas nossas vidas, mas que seja uma vida de testemunho, que seja uma vida, Deus querido e santo, de entrega ao Senhor, porque, ó Deus querido e santo, quem tem que ser visto é o Senhor, quem tem que, ó Deus querido e santo, brilhar é o Senhor, que, ó Deus querido e santo, a tua glória seja o brilho das nossas vidas, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. E essa próxima oração
Louvado Deus. Pai, que esse mês me surpreenda e que o Senhor se revele a mim. Nós queremos revelação do Senhor, nós queremos, e a gente já vai orar, vamos orar já junto com essa última aí, que é a ação, declara a sua total dependência de Deus. E aí a gente volta só para a gente fazer essa oração e com essa declaração aí, com essa ação que está aí, ó, declarando dependência de Deus, em João, que foi o texto que nós lemos, João 15, na parte final fala, porque sem mim nada podeis fazer. Então lembra, você não pode ser um bom pai, você não pode ser um bom filho, você não pode ser um bom marido, você não pode, por mais que você pense, mas eu posso, eu nem peço para Deus isso, tem tanta gente que não serve a Deus e é bom. Se você servir a Deus, você não vai ser um bom pai, você vai ser um excelente pai. Se você se colocar diante de Deus, colocar a sua dependência totalmente nele. Sem ele, nada nós podemos fazer. Então, vamos fazer essa oração. Pai, me surpreenda, que esse mês, né, possamos ser surpreendidos e que o Senhor se revele a nós. Amém? Senhor amado, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, ó Pai. Nós, ó Deus querido e santo, colocamos diante do Senhor, ó Deus, que esse mês, ó Deus querido e santo, que esse mês que se inicia, que esse ano que se inicia, que nós tenhamos, ó Deus, todos os dias, em todos os tempos, revelação do Senhor, revelação, ó Deus, da Tua palavra, revelação, ó Deus querido e santo, do Teu amor, que as pessoas possam, Deus querido e santo, receber a revelação, ó Deus querido e santo, da salvação através de Cristo, que nós possamos, ó Deus querido e santo, testemunhar verdadeiramente desse amor, testemunhar da salvação do Senhor em nossas vidas, testemunhar da salvação sobre a vida de cada um deles, ó Deus querido, em nome do Senhor Jesus. E ó Deus, Amém. Santo, 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 Senhor Deus, santo, santo, Pai eterno. Louvado Deus, glorificado. Abençoe, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Amém. Diga a sua conexão. Bateria, não sei. Amém, irmãos. Glórias a Deus. Meus irmãos, a oração número 4 foi para que esse mês Deus me surpreenda, se revelando a mim, né? Uma das formas de Deus se revelar. Louvo pela vida de cada um. Eu te louvo pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui se encontram, Deus, e te agradeço por esse dia, que o Senhor dê realmente um breakthrough, que o Senhor, Deus, jogue uma bomba atômica na cabeça de cada um, na mente de cada um, e que cada um veja a importância de trabalhar o seu emocional, de cuidar do seu emocional, de levar o emocional ao Senhor, porque nós temos que ter o controle totalmente nas mãos do Senhor, porque nós dependemos do Senhor e nós queremos começar esse ano em paz, independente do mundo desmoronar. Nós queremos estar em paz em Ti e nós entregamos a nossa mente nas Tuas mãos para que nós tenhamos a mente conectada com a Tua e te agradecemos nesse momento em nome de Jesus. Nós te amamos, nós te adoramos, nós te exaltamos. Amém, amém. 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 Meus irmãos. Amém, glória a Deus. Aleluia. Vou mostrar o vídeo aqui mesmo. Chama ele aqui. Amém. Vem pra cá. Meus irmãos. Pastor, Oi. queria falar, ali a ação do dia, cada dia tem uma ação. Estão me ouvindo? Eu falei a ação do dia. Então, mas a ação é para o dia inteiro de amanhã. Não, então, eu falei, a ação é dependência de Deus, é declarar a dependência de Deus. Eu falei, Tá então, bom. que você lembre, por isso crava na sua mente, na sua vida, a dependência de Deus, exatamente esse versículo de João 15, 5, a parte B, sem ti, sem mim, né, que ele falou, nada podemos fazer. Isso é dependência de Deus. Então, que você lembre amanhã, depois, pro resto da sua vida, o dia que você estiver na beira da morte, que você lembre, Senhor, eu dependo
de ti, a minha dependência, eu não posso fazer nada, nem morrer eu posso sem o Senhor. Então, a sua dependência, declara Amém. todos os dias a sua dependência no Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Amém. Estava falando só da oração 4.4 aqui, né? Tá baixa a sua voz aí, Kes, pelo menos para mim. Ouvindo, pessoal? Então, estou ouvindo. Pastor, seu microfone está ruim. Tá ruim, tá baixo. E o de você está dando... Amém? Ouvindo? Amém, melhorou, eu acho. Falar mais alto. Estou gritando aqui nesse exato momento. Talvez botando perto da boca fica melhor, não? Tá ouvindo, irmãos? Tá melhor agora ou não? Tá melhor, tá melhor. Eu estava falando do ponto 4 da oração, né, que Deus, que esse mês me surpreenda, se revela a mim. Uma das formas de Deus revelar através, para nós, meus irmãos, através da Bíblia, né? E nós estamos aí com um projeto de leitura da Bíblia todo esse ano. E hoje, são 3 capítulos por dia, e hoje nós já estamos no capítulo 4, 5 e 6. Né? Nós lemos 1, 2 e 3. Não, até o 7. Hoje até o 7. Nós lemos até o 3 ontem, né? Então, quem não leu, vai acumulando. Né? Então, muitas das vezes a gente fala, Deus, fala comigo, e Deus já falou. Né? Basta você abrir a sua Bíblia e vai ver que ele está falando com você. Então, muitas das vezes, Deus já te falou com você, você está aí perdendo tempo, esperando, sei lá o quê. Basta somente você abrir a sua Bíblia e pronto, a resposta está lá. Mas você está esperando alguém pegar o telefone, ligar lá do Japão, da China para você, e entregar uma palavra para você, sendo que a palavra que você estava esperando já está aí na sua gaveta, na sua prateleira, ou no seu celular, seja onde for, a resposta de Deus já está aí para você. Amém? Então nós estamos com isso, meus irmãos. Não perca, senão você vai atrasar tudo aí para você. Amém? Meus irmãos, amanhã é nosso terceiro dia. Só que amanhã nós iremos começar às 6 horas. Amém? Amanhã será às 6 horas daqui da Irlanda, não será às 8 horas da noite, será às 6 horas da noite. Amém? Então, lembrando, amanhã não será às 8 horas, será às 6 horas. Todo domingo será às 6 horas. Amém? Então, não esqueça, amanhã não será às 8, sim às 6 horas da tarde. Amém? Eu quero aqui dar as boas-vindas aqui, quem está aqui, o pastor Josemar Ribeiro, né? O Alexandre, a mãe do Alexandre Aquino está aqui também. Sua mãe, né, Alexandre? Tem um Moto G6 aqui que não está aparecendo a foto, o nome, então eu não sei quem é. Quem mais está aparecendo aqui? A Tayara? A Laura. Laura é minha amiga Sabrina. Bem-vinda, Bina. Yasmin, a namorada do Danny Boy. Quem mais está aqui? Tem o LGK10 também, eu não sei. Eu estava mostrando a imagem dela, mas não, minha irmã. Nós estamos perguntando o nome da senhora aí, por favor. Mas nós estamos aqui em discussão, né? Amém, irmãos? Bem, irmãos, então amanhã, meus irmãos, às 6 horas da noite, não será novamente, não será às 8 horas, será às 6 horas da tarde aqui na Irlanda. E às 3 horas, né? O horário do Brasil. Isso. Bem, o Alexandre, já que você está aí, vamos faz oração para a gente estar encerrando por hoje, bem?
Senhor nosso Deus, Pai querido, graças te damos, Senhor Deus, pelo recurso da tecnologia, de apesar de estarmos distante um dos outros, mas podemos estar próximo em espírito, em palavra, em oração, em comunhão também. Que o que foi falado, que foi pregado, que foi ensinado pela pastora Lívia possa realmente entrar em nossos corações, saber que sem ti nada podemos fazer. O Senhor Jesus é tudo em nossas vidas. Que o Senhor não nos chamou para sermos felizes a qualquer custo neste mundo, mas o Senhor nos chamou para glorificarmos o teu nome a custo de nossas vidas, se necessário. Que possamos entender isso. A tua vontade é soberana em nossas vidas e que sejamos encontrados como servos fiéis. Dai-nos, ó Pai, o amor necessário em nossos corações e dai-nos também, Senhor Deus, a disciplina, a diligência de querer te buscar, de querer conhecer a tua palavra, pois somente o conhecimento da tua palavra é que nos dá discernimento para ter temor e prudência neste mundo, Senhor Deus. Obrigado pela presença dos irmãos, obrigado por tudo que nós presenciamos e louvamos aqui, e que o Senhor abençoe cada um em suas casas, em suas dificuldades, sabendo que está garantida nossa eternidade, o nosso futuro já está garantido. Nos ajuda a viver neste mundo agora, Senhor Deus, na tua presença e na tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus, que esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. 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 Abração para todos. Amém. Nos vemos, se Deus não vier, nos vemos amanhã às 6 horas aqui. Amém? Amém. 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 Glória a Deus. Amém. 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 Para Deus. Fica na paz, irmãos. Não saia sem cumprimentar o seu irmão. Isso aí, Beijo, família. Cadê? Só tá 1 e saindo. 3 e fala. A Vai vitória é diminuindo. nossa. pelo Vai sangue de diminuindo. Jesus. Vai diminuindo as telinhas, tá vendo? Deus é por nós. Quem será contra nós? Operando Deus. Quem impedirá? Amém. Aí, vamos sair, né? Vai diminuir as telinhas. O pessoal vai clicando aqui, ó. Se eu clicar aqui, ó, aí sair da reunião. A gente sai também. Um abraço a todos. Abraço.